Beleza, pessoal? Então, estamos trazendo aí mais uma videoaula para o nosso canal. E hoje nós vamos dar o prosseguimento aí na aula que nós começamos sobre derivada, né? Vamos fazer aí a parte 4 dessa aula. Na aula passada nós vimos aí então as regras de derivação, né? Regra da soma, regra do produto, do quociente. E agora, antes da gente resolver esses exercícios aqui, que eu vou passar para vocês, nós vamos fazer aqui a demonstração rapidinha da regra da potência. A regra da potência consiste na seguinte forma. Então eu vou ter um x elevado a n, e a regra da potência me diz o seguinte, que esse n, que vai ser um valor fixo qualquer aí, de 1 a n ou de 0 a n, tanto faz, eu vou pegar esse valor, eu vou cair ele para frente multiplicando para frente aqui desse x, que aqui pode ser um ax ou só um x, tanto faz, e desse n eu vou subtrair 1. Esse n aqui eu vou subtrair 1. Então no final ficaria da seguinte forma a notação da regra da potência, né? O n ele caiu para frente multiplicando, o x permanece aqui, e do n que ficou aqui eu subtraio 1. No exemplo aqui que nós estamos usando aqui, eu tenho 3x elevado à quarta menos 2x. Esse aqui vai ser o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar. Então, nesse exemplo aqui, como que ficaria essa regra da potência? Basicamente, esse 4, que é o meu expoente aqui, que está representando um valor desse n, né? Está representando o 4. Ele vai cair multiplicando aqui, né? Esse 3, e dele eu vou subtrair 1. A mesma coisa eu vou fazer desse 1, que como não tem nada vale 1 aqui, no x, eu vou passar ele para frente aqui da expressão, né? Multiplicando, e dele eu tiro 1. Então é isso aqui que nós teremos que fazer aqui na questão da regra da potência. Então não tem muito segredo, na verdade essa aqui é a forma que se manifesta a regra da potência. Então tá, beleza pessoal, apaguei aqui para nós darmos o prosseguimento aqui na resolução. Então nós queremos aqui derivar essa função 3x na quarta menos 2x. Como nós vimos aqui um pouquinho atrás, então a regra da potência, nós vamos aplicá-la aqui então para resolver aqui a regra da soma, né? Usando a regra da soma, resolver a derivada dessa função aqui. Então, o que a regrinha da potência me dizia? Que do expoente eu tiro 1, né? E caio com esse expoente para frente. Então, vou fazer aqui diretamente, não vamos colocar aqui ele, porque é uma multiplicaçãozinha bem simples. Então 3 vezes 4, e o 4 cai para frente, eu teria 12, o x permanece, e do 4 eu subtraio 1. Essa aqui seria a minha g', seria a derivada do g, né? Porque eu chamei aqui o g de x de 3x na quarta. E fazendo o mesmo processo aqui com o 2x, do 1 eu caio ele multiplicando 2, então 2 vezes 1, 2. Então todo número elevado a 0 vale 1. Então 2 vezes 1 aqui, eu teria o 2. Então o 2 seria aí a derivada de h de x. Conforme nós declaramos aqui. Então, só ajeitando a expressão, eu teria aqui então que
f' de x, né? A derivada de x, ela é igual à soma das derivadas, né? Então eu tenho aqui o 12x na terceira somado pela derivada do h, que seria 2. E finalizamos aqui então a resolução dessa derivada. Lembrando que aqui nós fizemos a derivada de ordem 1, né? Nós fizemos apenas para a primeira derivada, né? Lembrando que aqui eu poderia continuar derivando, né? Fazendo a derivada de ordem 2, de ordem 3 e assim sucessivamente, né? Até a ordem n. E o procedimento, né, que você deve fazer, né, é o mesmo. Na verdade é a mesma coisa que você fez aqui, você vai continuar fazendo até a ordem pedida aí em algum exercício. Então se for ordem 2, ordem 3, você vai continuar derivando. Vai pegar essa derivada aqui, vai derivar ela de novo, depois vai derivar ela de novo e assim sucessivamente. Então, para não ficar muito maçante, vamos para o próximo exemplo. Então temos aqui o 3x, 3 menos 2x ao quadrado, mais 4x na quinta. E vamos usar aqui também a regra da potência e a regra da soma. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, conforme nós já vimos aí, é chamar então alguém de alguém. Então, pegamos aqui o g de x e o h de x e damos nomes aqui para eles. Chamamos esse aqui de g de x, esse aqui de h de x. No caso, como nós já sabemos que isso aqui é uma constante e a derivada da constante, né, tem uma regrinha que a derivada da constante é zero, então aqui eu não vou nem me importar com essa constante aqui, né? Então isso aqui para mim na derivada vai dar zero, então não tenho necessidade de me preocupar com ela. Então, como nós já vimos, a regra da soma é essa, né? Regrinha para nós fazermos a soma. E vou derivar aqui então separadamente, conforme no exemplo anterior e na primeira aula, né? Na aula anterior que nós vimos desse aí. E agora vamos fazer aqui diretamente então. O 2, expoente 2 aqui no primeiro termo, vai cair multiplicando o 2, então eu vou ter 4, o x permanece, do 2 eu tiro 1, né, usando a regra da potência, do 2 eu tiro 1, então fica 1, né, ficaria ele mesmo. O próximo termo, que seria o h de x, né, então isso aqui na verdade é igual ao g' de x. Então fizemos aqui o g' de x. Agora o h de x. O h de x é o seguinte: o 5 vai cair para cá multiplicando e dele eu vou tirar 1, né? Conforme nós vimos aí no exemplo anterior e na regrinha aí da potência. Então 5 cai multiplicando 4, 4 vezes 5 eu tenho 20, o x permanece, do 5 eu vou tirar 4, eu vou tirar 1, né? Então vai sobrar para mim o 4 aqui, já estou com o 4 na cabeça. Então, esse aqui seria a minha derivada do h de x. Fizemos aqui separadamente, né? Conforme eu tinha falado aí já na aula anterior, né, que é uma boa prática para nós. Vamos agora passar aqui da forma definitiva, né? Então eu tenho aqui, só montando ela, né, a derivada então dessa função f de x, ela vai ser igual à soma das derivadas. Então tenho 4x, como é elevado a 1,
não vou colocar aqui, não há necessidade. E vou somar então com a derivada do h, que para mim aqui é 20x na quarta. Esse aqui seria o resultado da derivada de primeira ordem dessa função manifestada aqui pelo 3 menos 2x ao quadrado mais 4x na quinta. Bom, pessoal, então aqui temos aqui mais dois exemplos. E eu não vou ficar aqui passando mais a notação, porque eu acho que já deu para ter uma noção de como que nós vamos usufruir dela aqui e quais são as regras aqui já logo de cara que nós vamos usar. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre a regra da potência ou a regra da soma, que é o que nós estamos usando agora, então peço que por gentileza você assista aí a outra aula ou recapitule aí nesse exercício mesmo, para você ver como é que nós estamos usando aqui a regra da potência e da soma. Então vamos partir diretamente aqui para a parte prática. Beleza, eu tenho aqui então um expoente 4, nesse eu tenho um expoente 1, e aqui eu tenho uma constante. A constante, logo de cara, eu sei que a derivada dela é zero. Não preciso dela aqui nessa equaçãozinha, nessa função. Primeira coisa, né, conforme nós vimos aí, boa prática, vamos chamar isso aqui de alguma coisa e esse outro termo de alguma coisa. Feito isso, vamos agora aqui então derivar separadamente e depois somá-los, né? Então é isso que me fala a regra aí da soma, né? Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Então o 4 vai cair multiplicando aqui o 2, né? Conforme nós vimos aí na regrinha da potência. Então o 4 cai para cá multiplicando o 2. Então eu teria aqui o g', né? Já vou fazer direto aqui para nós. Então o g' de x, o 4 cai multiplicando 2, 2 vezes 4, 8. O x, como nós vimos aí, ele permanece. E do 4 eu vou subtrair 1, que é o que me diz a regra da potência. Então 4 menos 1, 3. Agora eu vou fazer separado também a h de x, né? Que eu chamei aqui de 4x, né? Então vou derivar isso aqui. Então aqui, como não tem nada no expoente, vale 1. 1 cai multiplicando 4. 4 vezes 1, 4. Então 4 está aqui. O x permanece. Só que nesse caso nós temos uma questão aqui. O x de 1 eu tiro 1, né? 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então esse x aqui vale 1, por isso que ele some aqui. Então, no caso aqui eu teria apenas o 4. 4 seria a derivada. Como o 3 é uma constante aqui, nós já vimos que ele some. Então, me restaria aqui fazer a montagem aqui da expressão. Então a derivada da f de x é igual à derivada da g de x mais a derivada aqui então do h de x. Transferindo isso para as nossas derivadas que nós achamos agora, nós teríamos aqui então, quem que é a derivada do g de x? Então, 8x ao cubo, né? Somado então com a derivada do h de x, que é 4. Então, isso aqui seria para nós a derivada de primeira ordem dessa função. F de x igual a 2x na quarta
né? Que faltou igual aqui, não tem problema, igual 4x menos 3. Vamos agora então para o próximo exemplo. Então, a mesma coisa, como aqui nós temos logo de cara já uma constante, então nós sabemos que a derivada da constante é zero, isso aqui já não vamos precisar fazer. Vamos chamar esse lado aqui, esse termo de g de x, né? Então esse aqui é sempre o primeiro procedimento que nós vamos fazer. É uma boa prática de organizar a nossa conta aqui, né? Para nós termos mais praticidade na hora de fazer a derivada. E esse aqui nós vamos chamar então de h de x. Belezinha, fizemos isso aqui. Agora vamos então derivá-los separadamente, conforme diz a regra, e vamos depois substituir na regra. Então temos aqui a potência novamente, de 2 cai para frente do x, multiplicando, e de 2 eu tiro 1. Aqui o mesmo procedimento, não vou detalhar mais aqui, porque explicamos bem aqui nessa parte aqui em cima. Então aqui nós mostramos realmente como é que funciona. Então aqui eu teria a derivada desse g de x, né? Tem a derivada desse g de x, que ela vai ser o 2 que cai multiplicando aqui, então 2x, de 2 eu tiro 1, fica 1, então seria o 2x. Do h de x, né, derivada do h de x, eu teria o menos 12, na verdade não é menos 12, né? Menos está aqui só como sinal da operação. Então eu teria o 12. 12x do x com expoente 1 menos 1, como nós vimos aqui em cima, fica 1 aqui. Então 12 vezes 1, 12. Isso aqui seria a derivada então do h de x. Bom, vamos transpor aqui para nossa forma. Não vou repetir isso aqui, então isso aqui, fazer só um clonezinho aqui, né? Não vou ficar repetindo. E aqui eu vou passar direto então já para nossa anotação final. Então a derivada aqui do f de x, né? Como ele é o g de x mais, no caso aqui o menos, né? Menos o h de x. Então quem que é a derivada do g de x? É o 2x. Nós fizemos aqui, né? Separadamente. E aqui agora vamos somar. Então temos aqui mais uma derivada, né? Lembrando, como já falei anteriormente, derivada de primeira ordem aqui no caso, né? Primeira derivada dessa função f de x igual a x quadrado menos 12x mais 13. Tá, então finalizamos aqui o quarto exemplo. Beleza, então estamos aqui com o nosso quinto e sexto exemplo, os dois últimos dessa aula, para finalizarmos aqui essa aula de exercício sobre derivada. No caso, usando apenas a regra da potência e da soma. Vamos lá então. Então aqui eu tenho a função f de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado menos 12x mais 6. Logo de cara vemos aqui que o 6, né, da função aqui ele é uma constante, então zero para ele, né? Derivada da constante é zero. Aqui nós podemos separar em 3 grupos aqui, né? Ou em um grupo e esse grupo formado por 2 grupos. Poderia fazer assim. Vou chamar esse aqui g de x
h de x. E esse aqui eu poderia chamar até de t de x. O raciocínio aqui é o mesmo, né? Então eu vou derivar separadamente, né? Conforme eu já fiz aí nos exercícios anteriores e na aula anterior, né? Nós vimos. Então vou derivar isso aqui separado, né? Isso aqui vai ser a minha primeira derivada aqui. Essa aqui eu vou fazer separado também. E esse aqui também. Depois eu somo tudo e tenho a derivada delas, né? Somo, subtraio conforme elas estão aparecendo aqui. Derivada aqui, usando a regrinha da potência. Então do 3 ele cai para frente do x. Então eu fico com 3x aqui. Do 3 eu tiro 1. 3 menos 1, 2. Tenho x quadrado. Isso aqui é a derivada. Então isso aqui é o g', né? Derivado do g de x. Beleza. Vamos para o segundo termo aqui da nossa função, nosso polinômio. Então o 3 aqui está multiplicando, é uma constante. O 2 é o expoente. Então é nele que nós vamos aplicar aqui a regra da potência. Então o 2 cai multiplicando o 3, fica 6. Então 6x. X permanece. Do 2 eu tiro 1. 2 menos 1, 1. Então 1x. No caso eu não preciso colocar aqui. Então isso aqui seria para nós a derivada aqui, no caso do h de x. E aqui nós vamos pegar o 12x e fazer o mesmo procedimento. O 12 aqui é uma constante, está multiplicando pelo x. Em cima do x, como não aparece nada, tem 1. Então 1 cai multiplicando. 12 vezes 1, 12. E como nós vimos já aí um pouco atrás nos outros exercícios, de 1 eu tiro 1, fica 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então 12 vezes 1, 12. Isso aqui seria a nossa derivada do t de x. Só para nós termos uma notação diferente, colocamos o t de x aqui. Mas aqui segue o mesmo raciocínio. Agora eu vou organizar então tudo isso aqui na forma que a função se manifesta aqui pela derivada da soma. Então vou pôr aqui para nós. Agora é só ir organizando ela aqui então. A primeira seria o 3x ao quadrado. Então isso aqui seria a primeira derivada, né? Derivada aqui no caso do g de x. Então aqui eu tenho um sinal de subtração, né? Então eu acompanho o sinal aqui de subtração. A derivada no caso do h de x seria 6x. Aqui tem outro sinal, né? Subtração. Então acompanha aqui. E aqui eu teria o t de x, né? Seria a última derivada aqui, né? Beleza. Temos aqui então a derivada dessa função aí. Então partimos aí então para o sexto e último exemplo. O mesmo procedimento, conforme nós vimos em vários outros exemplos na aula anterior, vamos fazer aqui com a regra da potência e a regra da soma. Então 6 aqui, né? Ele vai cair multiplicando aqui no 2. O 3, que é o nosso expoente, vai fazer o mesmo procedimento, vai cair aqui multiplicando no 3. E o 12, como nós vemos aí logo de cara, é uma constante, a derivada da constante 0. Eu vou chamar isso aqui conforme a gente já está fazendo, né? Nossa táticazinha aí. Vou chamar um de g de x e outro de h de x. Então esse aqui vai ser o meu g de x.
E esse aqui vai ser meu h de x. Beleza. Eu vou só passar eles aqui um pouquinho para lateral para ficar um pouquinho mais nítido para nós. Beleza, passei eles aqui para lateral. Então, conforme nós vimos aí nos exercícios anteriores na aula passada, o primeiro procedimento aqui que nós vamos fazer, né, é fazer essa derivada separadamente, conforme eu considerei aqui o g de x uma coisa e o h de x outra, usando a regrinha da potência. Então eu teria o 6 cai multiplicando pelo 2, então eu teria 12, o x permanece, do 6 eu subtraio aqui 1, né, que é o que me diz aí a regra da potência, então 6 menos 1 ficaria 5 aqui. Não vou fazer direto aqui, vou só fazer a outra, então isso aqui seria o meu g', de x. Eu quero fazer agora o h', né, de x. Então o 3 cai multiplicando aqui pelo 3, 3 vezes 3 eu tenho 9. O x aqui no caso permanece. Do 3, conforme nós vimos pela regra da potência, eu tiro 1. Então 3 menos 1, 2. Então aqui vai ficar um 2 aqui no nosso expoente. Beleza. Então isso aqui seria meu h' de x aqui, né? Minha derivada de x. Então meu f' aqui de x teria aqui a regra da soma, né? E em cima dessa regra da soma aqui nós vamos fazer então o nosso. Vou só repetir aqui então o f' de x, né? Então quem que é a minha derivada, né? O g de x, g'. Então eu tenho aqui 12x na quinta. Então 12x na quinta mais, né, acompanhe o sinal conforme está aqui na nossa expressão, o h' de x, que seria a derivada do h, 9x². Temos aqui mais uma derivada resolvida. Agradeço a todos e até a próxima aula.